Eu estou a tentar criar o meu mundo dos sonhos no Minecraft e esta é a parte 2. Se não viste a parte 1, o link está no comentário fixado. Ao começar o dia, eu já tinha duas coisas em mente, mas antes tinha que fazer duas pequenas coisas, que era capturar algumas vacas e criar a minha plantação de cana-de-açúcar, porque eu ia precisar mais para a frente para fazer uma biblioteca e poder encantar os meus itens. Comecei logo por ir atrás das vacas, então eu aventurei-me floresta adentro e fui à procura de um rebanho de vacas para poder ficar com o couro delas. Ao início estava um bocado difícil, não estava a encontrar nem sequer um animal, mas depois encontrei um porco e entretanto mais à frente encontrei 5 vacas. Eu estava à espera de conseguir bem mais couro. Em 5 vacas tivemos apenas 2 couros, mas não atrasou muito a nossa meta, pois nós só precisávamos de um por agora. Ao voltar para casa demos a sorte de encontrar ferro numa grande gruta, que já me deu a ideia de mais tarde voltar para buscar minérios. A mina estava recheada, então eu já passei a pica para pegar o ferro todo. O meu segundo objetivo para hoje era criar a minha plantação de cana-de-açúcar. Então já não perdi tempo e criei um espaço para poder pôr a minha plantação de cana logo ao lado da plantação dos villagers também. Já que eu estava ao lado da horta, também aproveitei e colhi todos os alimentos que estavam nela plantados. E como um bom cidadão também aproveitei e repus tudo. De um lado ficou para as cenouras e do outro ficou para as batatas. Eu estava a dar um passeio pela vila e reparei que tínhamos 4 villagers presos dentro de um quintal com 2 porcos. Então, como método de segurança para futuros trabalhos, assim dizendo, cavei um buraco e deixei-os lá presos até eu me lembrar deles outra vez. Como ficou de noite muito rápido, já fui a correr para casa para passar a noite e poder ter a luz do dia para começar os trabalhos da manhã. Eu estava com ideias de ter um espaço para poder ter as minhas vacas em paz, então eu fiz cercas e fiz um cercado atrás da minha casa. Assim um pequeno, nada muito elaborado, apenas para poder ter um espaço para elas. Reparei que tinha umas sementes no inventário e como eu ainda não tinha preenchido a terra toda com sementes, já comecei a plantar as sementes. E enquanto eu estava a passar lembrei-me que eu tinha visto umas vacas no meio da vila. Então o que eu ia fazer agora era trazer as vacas para o meu quintal. Eu estava a achar graça que enquanto eu as estava a trazer, reparei que elas para descer um bloco elas rodam e dão uma pirueta. Então foi um bocado cómico essa situação. Logo que ficaram presas na cerca, já aproveitei e fiz um casal de vacas para começar a nossa indústria de McDonald's. Aí eu reparei que fiz uma asneira com alguma textura e as vacas bebés estavam com pernas pequenas, mas da altura das vacas grandes, então foi um bocado estranho ver aquilo, mas tudo bem. Com estes 2 mini objetivos prontos, estava na hora de nos focarmos no objetivo principal, que no caso eram 2. Eu estava com a ideia de acabar a reforma da casa e depois criar um portal do Nether dentro de uma gruta na montanha da esquerda. Então eu comecei pela reforma da casa. Para começar eu vi que ainda não tínhamos a plantação cheia, então esperei um bocado e já aproveitei depois para colher toda a plantação e duplicá-la, e também queria fazer uma chaminé na casa. Já que eu ainda não tinha o barro todo, deixei algum barro a fazer na fornalha. Para fazer a chaminé eu precisava de ir à mina buscar um tipo de pedra específico, e já que eu tinha que ir à mina aproveitava também e ia buscar os primeiros diamantes que eu estava a precisar. Então organizei o meu inventário de forma a poder ir buscar minérios e lá fui eu. Mal eu estou a entrar na mina, ferro, ótimo sinal. Aqui nesta mina eu ainda passei bastante tempo, passei mais ou menos uma meia hora a minerar tudo. Encontrei carvão, encontrei esmeralda, encontrei ouro. Acabei por matar também alguns monstros pelo caminho, o que não foi tão bom, pois eu não tenho espada, eu ando a matar os monstros com um machado. Tive também o meu segundo duelo com o Creeper. Até correu bem se não fosse o facto que ele estourou a minha esmeralda e eu não consegui ficar com ela, mas de resto tudo ok. Quase depois de meia hora à procura de diamantes, finalmente consegui encontrar. Encontrei 2 e logo após eu apanhar aparece um zombie a tentar nos roubar, mas eu dei cabo dele. Deu nem 30 segundos e eu consegui encontrar mais diamantes ainda, tinha diamantes logo à frente. Achei engraçado que eu demorei tanto para encontrar os primeiros e quando encontro o primeiro consegui logo encontrar a segunda e a terceira vez. Eu continuei a explorar aquela mina por mais de meia hora
e eu conseguia encontrar um sítio tão grande e tão espaçoso que só via minérios. Para todo o lado que eu olhava eu via diamante, lápis lazuli, redstone e eu fiquei incrédulo a olhar para aquilo. Para todo o lado que eu olhava era brilhante com minérios, nem sabia por onde começar. Mas ao mesmo tempo que também tinha muitos minérios, também estava acompanhado de muitos monstros, então era um bocado perigoso eu estar ali. Para não falar que eu também estava sem escudo e estava com 3 corações de vida. Mas o ponto positivo é que eu consegui apanhar mais alguns diamantes. Ao voltar da mineração, finalmente tinha os itens para poder começar a fazer a chaminé, então já não perdi tempo, guardei os itens que eu tinha pegado no baú e mãos à obra. Enquanto eu estava a fazer a chaminé, eu estava a ler alguns comentários vossos e fiquei feliz com a repercussão que o vídeo teve e gostei bastante que vocês participaram, tanto a dar ideias para a casa como a dar ideias de construções futuras e tudo mais. Então eu só tenho a agradecer pelos comentários e continuem a comentar que eu vou estar por aí a ver os vossos comentários. Durante a criação da chaminé, eu também me lembrei que eu precisava de fazer uma cerca para a plantação. Achei que ia ficar bonito e ia dar um toque mais criativo à nossa casa. Então fiz uns muros de pedra e rodeei a plantação com eles. Acho que ficou bem. Acho que deu um toque a mais à casa, mas sei lá. Entretanto, se eu não gostar, depois eu tiro ou mudo alguma coisa. Agora que o nosso primeiro objetivo estava concluído, estava na hora de nos focarmos no segundo objetivo para hoje, que era criar o nosso portal do Nether. E como primeira missão nós tínhamos que ir buscar as obsidians porque nós não tínhamos nenhuma, e eu tinha 2 formas de fazer isso. A primeira era juntar água e lava aqui na superfície, só que honestamente eu quis uma aventura, então eu aprofundei-me outra vez numa gruta à procura de obsidian, e com isso então já fiz a minha picareta de diamante e segui para a mina para procurar a obsidian. Ao explorar a gruta eu encontrei um grande poço de lava, então mandei um balde de água para transformar toda aquela lava em obsidian e comecei a minerar a obsidian. Agora que eu já tinha tudo pronto comigo, já podia começar a construir. Então olhei para o lado e vi aquela colina que estava mesmo perfeita para eu meter o meu portal do Nether. Comecei a abrir um espaço no meio da colina. Antes de começar a fazer eu precisava de uma pá para cavar mais rápido, então eu já parti para fazer uma pá que eu estava mesmo a precisar. Fiz uma pá de ferro porque era económica e não ia estar a gastar diamantes com ela e comecei a cavar. Comecei assim a abrir um buraco no meio da colina. Eu estava com a ideia de meter o portal bem no meio. Eu também queria criar uma biblioteca ao passar pelo portal, onde ia ter a nossa mesa de encantamentos para poder encantar os meus itens. Depois de meter a forma do portal, fui adicionando algumas terras à volta para criar algum tipo de ambientação e parecer que aquilo já estava ali e que não foi colocado por mim. Meti algumas cercas e algumas tábuas para dar o efeito de que tem alguma coisa estabelecida ali, mas assim num estilo mais medieval e num estilo mais antigo. Comecei a abrir o espaço lá dentro e já comecei a pensar que eu ia ter que cavar muito porque o espaço tinha que ser mesmo grande para fazer a biblioteca e encantar os itens. Que, por falar em encantar os meus itens, lembrei-me que eu também tinha que fazer ainda a mesa de encantamentos. Eu já tinha feito a plantação de cana-de-açúcar, mas como eu tinha encontrado mais pelo caminho, aproveitei e já peguei do baú para aumentar a plantação. Tirei 3 canas de açúcar para poder fazer folhas para fazer o livro. E já corri para a crafting table para criar a mesa de encantamentos. Pousei a mesa de encantamentos lá dentro e eu estava com ideias de fazer uma cana de pesca porque eu queria pescar. Então eu esta noite tinha que passar a noite fora e matar aranhas e esqueletos. Eu reparei que o meu trigo já estava pronto para pegar, então acabei por passar a mão em todo o trigo que tinha e já replantei do outro lado onde ainda faltava muitas sementes para completar a colheita. Enquanto ainda não era noite, eu fui partir alguma lenha para passar o tempo. Não era que eu precisasse de madeira nem nada, apenas quis partir algumas árvores, não sei, para passar o tempo. Já quando anoiteceu, eu fui para casa, guardei os meus itens, apenas deixei o essencial comigo no inventário, uma espada, uma armadura, comida e alguns blocos. E depois fiquei a noite inteira fora a tentar matar alguns monstros para ver se eu conseguia o tal fio e osso que eu estava a precisar.
Eu a meio lembrei-me e fui prendendo estes villagers em cativeiro, porque a qualquer momento um zombie podia entrar e acabar por os matar, pois era eu que ficava sem os villagers, então preferi jogar pelo seguro e prendê-los dentro das casas. Após alguma matança de zombies e esqueletos, decidi que já estava numa boa hora para ir para a cama, então fui para casa, passei a noite e no dia seguinte já estava com a cabeça no sítio para fazer a nossa biblioteca. Já de manhã plantei algumas árvores à beira do portal para dar um toque a mais de natureza e já fui buscar as madeiras, as pedras e tudo o que nós íamos precisar para fazer a nossa sala de encantamentos. Eu ainda não sabia ao certo de que forma é que eu ia fazer a biblioteca, apenas fui-me deixando levar pela minha criatividade. Posso dizer que fiquei 40 minutos a construir, mas eu gostei bastante de como ficou o resultado e também gostei que não gastei muito material. Foi muito à base de madeira e só usei um bocado de pedra. Era muito importante que este sítio fosse grande e espaçoso, já que é uma sala de encantamentos vamos ter que vir aqui muitas vezes para encantar os nossos itens, então era importante que fosse um sítio grande e além do mais ficou bonito, eu gostei bastante do resultado. Após terminar a estrutura da nossa biblioteca, eu precisava ainda de fazer os livros para a mesa de encantamentos funcionar. Então eu fui à nossa plantação de cana-de-açúcar outra vez e já aproveitei e colhi toda a plantação que estava pronta. Já com o papel e o couro, fiz os livros e já fiz as estantes, e ao todo consegui fazer 4 estantes, então já as coloquei e encantei alguns itens. Agora esta parte deixei mais para decoração, adicionei algumas placas a identificar os locais e tentei fazer um poste de luz, só que não deu muito certo, acho que ainda vou remodelar mais uma vez. Já no final do dia, afastei-me um bocado da casa e fiquei a apreciar um pouco tudo o que eu tinha feito neste episódio, tanto o portal, como a casa, a chaminé e até os muros que rodeiam a plantação. Não havia melhor maneira de terminar um dia cheio de trabalho senão com um churrasco. Então eu peguei nos bifes crus e meti todos a assar na fogueira a apreciar o pôr do sol. E acho que é isto. Foi um episódio bastante produtivo, eu estou sempre aberto a sugestões vossas dos comentários. Se tiverem alguma sugestão de forma a melhorar este projeto, é só comentar. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem um novo episódio. E bom, eu sou o Anura e até já.